Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, a partir do verso 16. A palavra do Senhor nos ensina assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. E então levaram uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? E você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. E todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. E então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei ali um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, e tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. E com isso Paulo retirou-se do meio deles. No capítulo 17 do livro de Atos, a gente vai encontrar o apóstolo Paulo numa grande cidade, a cidade de Atenas. E ao chegar ao lugar, ele não se conforma com a idolatria, pois ele sabe que toda idolatria é uma cortina de fumaça que impedem os homens de conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor das suas vidas. Pois enquanto eles servem e cultuam e adoram imagens de escultura que não podem ver, que não podem ouvir, que não podem andar, eles têm as suas mentes fechadas para buscarem o único e verdadeiro Deus, que só pode ser adorado em espírito e em verdade. E ele então não se conteve.
E lembra, nós estamos acompanhando aqui em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 17, ele vai primeiro para a cidade de Tessalônica e prega o Evangelho. Aí lá o povo começa a persegui-lo, ele tem que fugir da cidade, ele vai para a cidade de Bereia, porque o povo lá de Tessalônica diz para assim: bom, lá em Bereia é uma estância hidromineral, uma cidadezinha tranquila, Paulo vai poder descansar lá no cantinho dele, e ele vai poder um tempo de sossego, porque essa perseguição foi muito intensa. Mas ele chega na Bereia, ele não consegue se conter, e ele começa a pregar o Evangelho. E aí vem uma nova perseguição na Bereia, e eles pegam esse homem e mandam para Atenas. Eu acho que pensaram assim: lá é uma grande cidade, não é? E ele vai pregar mesmo, a gente já sabe que ele vai pregar, mas não vai dar problema, porque é uma grande cidade. Como é que ele vai criar problema numa grande cidade? E aí ele entra na cidade e começa a ver os ídolos, e ele vê um monte de ídolos, ídolo para isso, para cá, e ele vê lá um ídolo, Deus desconhecido. Ele diz: está vendo? O Deus que eles não conhecem me trouxe aqui, e eles têm que conhecer, e eu tenho que pregar. E ele começa então a pregar, e ele vai primeiro para a sinagoga, que era o seu costume, começa a pregar, mas ele diz: eu não posso ficar só na sinagoga, esse povo precisa ouvir. Ele vai para a praça, e chega na praça, passa um, ele fala: você sabia? Eu tenho uma coisa para dizer, eu quero falar de Jesus para você. E ele fala, e assim vai, e ninguém consegue segurar esse homem. Ele está falando do poder de Deus, da graça de Jesus. E aí acontece uma coisa inusitada, que eu acho que o pessoal de Tessalônica e o pessoal da Bereia não podia imaginar. Alguns filósofos que estão ali na cidade dizem assim: escuta, por que você não vai lá no Areópago para falar com a gente? Eu não sei se dá para passar a foto que tem aí do Areópago, tá? Para você ter uma dimensão do que aconteceu. Mas é um estádio, quase um estádio de futebol que está lá, milhares de pessoas, e lá no meio vai o apóstolo Paulo. Olha só, lá naquele meio, e essa gente até lá em cima, aquele lugar cheio, e ele começa a pregar o Evangelho. Que coisa tremenda! Mas hoje eu queria falar como é que os atenienses reagiram à palavra de Deus, porque tem muita gente que reage à palavra de Deus de maneira semelhante como os atenienses reagiram. Como é que foi que eles reagiram à palavra que foi pregada? Primeira coisa que esse texto nos ensina vai surgir nos versículos 18 até 21. Ele vai dizer o que aconteceu, mas o versículo 21 é chave, que diz assim: todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar e ouvir as últimas novidades. O que esse texto nos ensina é que aqueles homens viam tanto a filosofia quanto o pensamento religioso e a fé que Paulo professava como uma forma de entretenimento. Algo que nós podemos assistir, ouvir, mas que não faz a mínima diferença na nossa vida. Eles iam ao Areópago para desfrutarem de momentos agradáveis, verem os amigos, ouvirem as novidades políticas, sociais e até mesmo religiosas. Eles não estavam buscando a Deus, nem queriam de fato aprender algo novo. Eles queriam ter momentos agradáveis. E há muita gente hoje que vem às igrejas com o mesmo propósito dos atenienses. Eles vêm para ver os amigos, para desfrutar de um tempo diferente, quem sabe até para saber as novidades do mundo religioso, mas esqueceram da razão principal porque a gente presta culto a Deus. A gente vem buscar o Senhor, e a gente vem para adorar o Senhor. E toda vez que a fé se torna sinônimo de entretenimento, ou mesmo um show gospel,
tudo o que ouvimos não vai atingir o nosso coração. E muito provavelmente você vai encontrar outros entretenimentos melhores do que o templo ao longo da sua vida. E muito provavelmente você vai sair daqui. Porque se você vem a um templo apenas para ver a orquestra tocar, o coro cantar, ou quem sabe até cantar no coro, tocar na orquestra, e você não entendeu a essência do que significa um culto, então daqui a pouco você vai encontrar um outro lugar para tocar, um outro lugar para cantar, um outro lugar para fazer amizades, um outro lugar para... E queridos, isso aqui não vai ter sentido. Agora, se você se encontrar com Deus nesse lugar, e se você fizer desse lugar o lugar do encontro com Deus na tua vida, então não tem lugar que vai substituir este. Porque você vai entender o sentido e a razão do porquê estamos aqui, porque nós estamos aqui para adorar a Deus. O que esse texto me move o coração é que a gente tem que ter em mente o que significa cultuar a Deus. O que é culto? Cultuar a Deus é encontrar-se com Ele. Eu tenho um encontro marcado com meu Deus. E é por isso que eu vou ao templo. Porque eu tenho um encontro marcado com Deus. Eu tenho um encontro marcado com os meus irmãos, é verdade. Mas se não tiver um irmão aqui nesse lugar, eu não vou deixar de cultuar o meu Deus, porque eu tenho um encontro marcado com o Todo-Poderoso Senhor da minha vida. E sabe, se Deus se encontrar comigo e eu com Ele, é impossível que amanhã não tenha mais um. Porque quando a gente descobre a presença de Deus, isso é algo tremendo e contagiante que envolve a nossa vida. Eu estava preparando esse sermão e eu me lembrei de uma coisa da minha adolescência. Aquelas coisas que a gente não esquece, né? São aquelas mensagens que ficam guardadas na mente e no coração da gente. A gente fica velho e não se esquece. Todo culto da minha adolescência, na igreja que eu frequentava, o pastor, meu pastor daquele tempo, ele tinha uma regra: todo culto tinha que começar igualzinho. Era sempre igual, não mudava nada, o começo do culto era sempre igual, e ele começava o culto com uma espécie de prelúdio cantado, e toda vez era a mesma música que era cantada, e a música era mais ou menos assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Era só isso. Todo domingo o órgão tocava, terminava de tocar e ele começava a cantar. Tinha um vozeirão diferente do meu, né? O meu aqui, para não desafinar, eu fiquei fazendo força, e assim mesmo dei umas viajadas aqui, né? Assim, mas ele tinha aquele vozeirão, se tinha músico que tocasse, se não tinha, ele não estava nem aí, ele começava a cantar. Mas tinha um adolescente lá, chamado Pascoal, que começou a aprender desde aquela época que a gente não estava naquele lugar porque tinha um show gospel, porque a gente não estava naquele lugar porque eu tinha centenas de amigos, mas a gente estava naquele lugar porque Deus tinha marcado um encontro comigo e Ele e eu podíamos ter comunhão naquela hora. Tem muita gente que vem a um templo, que vai, quem sabe, a uma apresentação de música evangélica, com o mesmo sentimento dos atenienses. Vamos ver o que tem de novo.
Vamos ver lá as pessoas. Eu hoje queria convidar você a se aproximar de um lugar como esse com uma outra mentalidade. Deus quer ter um encontro marcado com você. E a Bíblia diz que se a gente coloca esse sentimento no nosso coração e a gente começa a buscar o Senhor de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, Ele se revela a nós. Hoje Deus quer encontrar você. E culto é isso. É mais do que um tempo agradável. É Deus falando com a gente, e a gente falando com Ele, e é Ele se revelando. Mas culto não é somente isso, culto é adoração a Deus. Por quê? Porque toda vez que Deus se revela para a gente, não tem outra resposta que eu possa dar a Deus do que adoração. O Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, ama você. E Ele quer encontrar-se com você. E Ele te convida para a casa dEle. E lá na casa dEle, como em qualquer outro lugar poderia acontecer, mas aqui em especial, Ele diz assim: eu vou me revelar a você. E na medida em que Deus vai se revelando para a gente, a sua glória, a sua majestade, quem Ele é, começa a impactar a nossa vida. E não tem outra coisa que eu possa fazer em resposta a não ser adorar esse Deus. E aí a adoração não passa a ser uma obrigação religiosa, deixa de ser uma tradição que eu pratico, mas é a resposta do coração que se encontrou com o Todo-Poderoso. A Bíblia fala de alguns encontros com Deus. Eu vou lembrar de 2 só. Eu vou lembrar, por exemplo, do dia em que Daniel está orando. Daniel está vivendo um momento muito difícil da sua vida. Ele está com o seu coração angustiado. E ele decide fazer jejum e oração. Ele diz: Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você está vivendo uma luta, uma batalha, e você diz: não, eu vou insistir com Deus, eu vou buscar a face de Deus. E ele fez uma campanha de oração. E ele decidiu fazer jejum e oração durante 21 dias. E ele vai para a beira do rio, e ele tem lá separado uma parte do dia em que ele está com fome. Mas ele está lá porque ele precisa de uma resposta de Deus. E depois de 21 dias que ele está buscando um encontro com Deus, o anjo do Senhor, que é a forma pela qual o Velho Testamento revela as aparições de Jesus antes da sua encarnação, ele vem e se revela a Daniel. E quando Daniel encontra a glória de Jesus, sabe o que ele faz? Ele cai com a boca no pó. Ele cai com a boca no pó. Porque toda vez que eu tenho um encontro com Deus e Deus se revela para mim, revela a sua glória, eu não consigo nem ficar de pé, querido. Eu vou colocar minha boca no pó, num estado de adoração absoluta. A segunda cena está no Novo Testamento, quando o apóstolo João está preso. Está preso. E queridos, às vezes nos momentos de maior angústia e sofrimento, Deus faz milagres na nossa vida. E naquela hora que João estava lá na cadeia, na ilha de Patmos, e ele está orando, Jesus Cristo ressuscitado aparece para ele. E a Bíblia diz que quando Jesus se revela para João, Jesus ressuscitado se revela para João, o apóstolo João, não consegue fazer outra coisa a não ser cair com a boca no pó para adorá-lo. Querido, se você vem ao templo para simplesmente ter um tempo de entretenimento, você está perdendo o seu tempo. Deve ter muitos entretenimentos melhores do que este. Mas se você vem para ter um encontro com Deus, você vai viver a maior de todas as experiências da tua vida, porque Deus vai se revelar para você. E quando Deus se revela para a gente,
Adoração é a coisa mais natural e espontânea da alma. O Deus vivo, Senhor do universo, me toca. Eu quero adorá-lo. O Deus vivo, Senhor do universo, move a minha alma. Eu preciso adorá-lo. E eu hoje queria convidar você a ser um pouquinho diferente dos atenienses, a enxergar esse lugar não apenas como um lugar em que você possa gastar um tempo, mas que você possa adorar a Deus, encontrá-lo e ser encontrado por Ele. Culto não é apenas uma festa de entretenimento, um show gospel, porque se for, você não vai aguentar ficar aqui muito tempo. Tem muita coisa melhor do que um culto, em termos de entretenimento. Mas se você viver um encontro com Deus, se você viver um encontro com Deus, se você sentir a presença de Deus no teu coração, se você puder perceber a graça de Jesus envolvendo a tua vida, então você vai se tornar um adorador. E o adorador, ele confessa os seus pecados, é restaurado pela graça de Deus, tocado pela brasa do Senhor que transforma a vida. E sabe o que acontece? O culto não termina quando termina a música ou quando as portas do templo se fecham. Cada um de nós saímos daqui para servir ao Senhor em qualquer lugar, e o culto continua através do serviço da nossa vida de um adorador.